Olá, pessoal! Nesse episódio de Veículos e Histórias, vamos conhecer o motor de bulbo quente, que foi o precursor do motor diesel, sendo a primeira mecânica movida a óleo e que não precisava de velas para funcionar. A invenção do inglês Herbert Ackroyd Stewart fez muito sucesso, principalmente na primeira metade do século XX, com grande destaque no segmento de máquinas agrícolas, já que se pode usar qualquer tipo de combustível de baixa qualidade, como óleo vegetal, gordura animal e até óleo cru. Mas antes de começarmos a contar sua história e seu funcionamento, eu peço para que se inscrevam no canal e ativem o sininho para sempre acompanhar nossos conteúdos. Então, vambora! Herbert Ackroyd Stewart nasceu no dia 28 de janeiro de 1864, em Halifax, cidade que fica na região norte da Inglaterra. Ele era filho de Charles Stewart, dono de uma pequena oficina, e quando cresceu, Herbert fez estudo técnico de engenharia na Finsbury Technical College, na cidade de Londres. Após os estudos, Herbert passou a trabalhar na oficina de seu pai. Mas um incidente faria a vida de Stewart mudar para sempre. Numa ocasião, ele derramou querosene por acidente no molde de metal, e quando o vapor do líquido entrou em contato com o lampião que estava próximo, ocorreu uma combustão e teve até um princípio de incêndio. Após o susto, Herbert teve uma ideia de usar o querosene, também conhecido na época como óleo de parafina, como combustível. Nesse tempo já existia gasolina, que era empregada na indústria para movimentar motores, mas o valor do litro era muito alto. Apesar do querosene ser bem mais barato e igualmente inflamável, tinha um porém: o seu nível de volatilidade era bem inferior. Isso significa que a faculdade de transformar de estado líquido para gasoso é mais lento do que na gasolina. Então Herbert sabia que o motor convencional não seria capaz de queimar o combustível direito. Em 1886, ele fez seu primeiro protótipo, mas logo percebeu que havia grande dificuldade de dar partida em dias frios. Então, Stewart decidiu criar um sistema de aquecimento para facilitar sua partida, e se inspirou na invenção do engenheiro e clérigo escocês Robert Stirling, que ficou famoso por criar um motor que leva seu sobrenome. E se trata de um modelo a combustão externa, já que sua fonte de calor fica fora do aparato mecânico. Com a alta temperatura na câmara se aumenta a pressão do gás e movimenta o pistão. Com o movimento, os gases são expulsos para um outro pistão que é chamado de câmara fria, e ambos são movimentados por um volante. Enquanto a fonte de calor for constante, os pistões movimentarão livremente, mas se cortar o calor, logo eles pararão de funcionar. Diante do projeto de Stirling, Herbert criou uma câmara para aquecimento em seu motor, que é conhecido por vaporizador, e tem um formato que lembra um bulbo, e quando o mesmo estiver aquecido, é capaz de funcionar somente pelo calor. Por isso que ele é chamado de bulbo quente. Outra fonte de inspiração foram os estudos da termodinâmica do físico francês Nicolas Léonard Sadi Carnot. Um dos princípios da termodinâmica há uma transformação chamada de compressão adiabática, onde um gás, se submetido a uma compressão e ele não tiver para onde sair, sua temperatura aumenta rapidamente e até pode ocorrer uma explosão. Esse fenômeno pode ser visualizado facilmente através de um artefato conhecido por seringa de fogo, também conhecido por pistão de fogo, que serve para acender fogueiras. Sendo uma espécie primitiva de isqueiro, quando se faz um movimento forte e rápido dentro da câmara isolada, o gás comprimido explode. O motor aperfeiçoado por Stewart chamou a atenção da fabricante britânica de motores e máquinas pesadas Richard Hornsby & Sons, que ficava na cidade de Grantham, ao leste da Inglaterra. O primeiro motor construído na empresa ficou pronto em 1891. E a partir de 8 de julho de 1892, passará a vender ao público o modelo estacionário que ganhou o nome comercial de Hornsby Ackroyd, e foi a primeira mecânica a usar um sistema de injeção pressurizada de combustível, não precisando de velas de ignição para funcionar. O motor tinha o bulbo no topo do cilindro. A admissão de ar do motor é feita pelo movimento de válvula, que é acionada pela rotação do enorme volante. O combustível é mandado ao bulbo através de uma bomba giratória.
O ar dentro da câmara será pressionado e o óleo entrará por um pequeno orifício. Como o bulbo estará quente, será mais fácil para o combustível de baixa volatilidade pegar fogo, e a combustão ocorrerá pela compressão adiabática. Dessa forma, o motor pode funcionar sem precisar de nenhum sistema elétrico para ignição. Os gases do escape são expulsos por uma saída, acionada por uma outra válvula. A mecânica tem refrigeração líquida e a bomba que faz a água circular pelo motor também é movimentada pela ação do volante. Uma vez que a mecânica se mova por sua própria ação, a fonte de calor do bulbo pode ser cortada, e somente pela injeção de combustível e a compressão adiabática, o motor funcionará normalmente, e a temperatura do vaporizador se manterá alta. O modelo original de Hornsby Ackroyd tem ciclo 4 tempos. Dessa forma, o motor tem a etapa da admissão, onde o ar entra por ação de uma válvula, a compressão, onde o combustível se mistura com o ar dentro do cilindro, a combustão, onde o ar e o combustível são queimados por meio da compressão adiabática, e dispensando o uso de velas, e o escape, onde os gases da queima serão expulsos por uma válvula apropriada. A vantagem da mecânica de Stuart é que se pode usar combustíveis baratos e de baixa qualidade para funcionar. Assim, esse motor pode usar não somente o querosene, como também outros óleos de baixa volatilidade, como gordura animal, o óleo vegetal e até óleo cru. A mecânica de Stuart é considerado como semi-diesel e é mais antigo do que o famoso motor do engenheiro alemão Rudolf Diesel, já que a primeira publicação sobre o seu conceito mecânico seria apresentada em 1893, sendo que os motores a óleo de Hornsby Ackroyd já eram vendidos desde 1892. O motor de diesel só sairia do papel em 1896, por intermédio da fabricante Maschinenfabrik Augsburg, que no futuro ficaria conhecida pela sua sigla MAN. Nesse mesmo ano, a Richard Hornsby & Sons fez o primeiro trator movido a óleo da história que desenvolvia 20 cavalos. E ainda em 1896, criariam a primeira locomotiva a óleo, que foi batizada de Lachesis, e era capaz de puxar até 70 toneladas, mas sua velocidade era de apenas 5 km por hora. O problema desses motores era o seu regime de giros, que era extremamente baixo. Mas isso não era problema para um modelo de uso estacionário, e muitas empresas compraram concessões de patente, tanto na Europa quanto na América do Norte. Mas se o conceito do motor a óleo foi inventado por Stuart, por que Rudolf Diesel ganhou a fama? É por conta da alta eficiência energética do modelo alemão, sendo capaz de funcionar por sua própria ação, sem uso de artifícios como aquecimento do bulbo. E seu consumo era considerado 80% menor em relação ao modelo inglês com deslocamento semelhante. E também se devia ao fato de Stuart ser uma pessoa discreta e modesta, que não queria muita atenção dos holofotes, o extremo oposto de Rudolf Diesel, que sempre gostou de atenção midiática. No entanto, como foi mencionado anteriormente, o motor de Stuart fez muito sucesso. A Richard Hornsby & Sons fez aproximadamente 50 mil motores até o final do século XIX. No início do século XX, os imigrantes alemães que moravam nos Estados Unidos, Karl Weiss e August Mitz, eram um dos muitos que fabricavam os motores Stuart sob licença, e a empresa deles se chamava Mitz & Weiss. Porém, eles sabiam que o regime de giros da mecânica era muito baixo, e assim decidiram usar o conceito do motor de 2 tempos sem válvulas, criado pelo inventor inglês Joseph Day, que tinha por característica o ciclo simplificado, onde cada batida de pistão era uma combustão, e ainda tinha menos complicações por não ter sistema de válvulas. Com a inovação implementada na mecânica, melhorou muito o regime de giros e, consequentemente, aumentou sua potência e torque. Logo depois que expirou a exclusividade da patente de Herbert Ackroyd Stuart e de Mitz & Weiss, as empresas passaram a fazer o motor de bulbo quente com ciclo 2 tempos. Uma empresa que se interessou na tecnologia foi a fabricante alemã de tratores e máquinas agrícolas Lanz, que ficava na cidade de Mannheim, no estado de Baden-Württemberg, ao sudoeste da Alemanha. Após a Primeira Guerra Mundial, a empresa decidiu investir num novo produto para substituir os modelos a vapor,
e o engenheiro da Lance, Fritz Huber, ficou responsável pelo seu desenvolvimento. Na empresa, Huber já tinha desenvolvido um motor estacionário com as ideias de Stuart, mas dotado de ciclo 2 tempos, e foi batizado de Bulldog, e decidiu empregar essa mecânica no novo trator. E foi apresentado em 1921, chamado de Bulldog HL12, mas só passou a ser vendido a partir de 1923. A mecânica tinha um único enorme cilindro com 6,2 litros e potência de 12 cavalos. No modelo da Lance, o ar entra por trás do motor, que é posicionado na horizontal. Por isso que a litragem é tão alta, mesmo o trator sendo compacto. E o óleo no virabrequim acaba se misturando ao ar, e ambos entram pela câmara de combustão. O lubrificante também acaba sendo queimado junto com o combustível. O óleo transportado pelo cárter também lubrifica o pistão. Assim, o lubrificante deve ser reposto com frequência, que fica num reservatório separado ao de combustível. Tempos depois, a Lance adotaria um reservatório de gasolina para ajudar na partida a frio, e também um sistema de bomba de limpeza, que tirava o excesso de óleo lubrificante e devolvia para o reservatório, proporcionando economia em seu consumo. O pistão tem uma protuberância para que o óleo lubrificante não fuja pelo escape. A injeção de combustível é extremamente simples, funcionando através de uma simples bomba que manda o óleo diretamente para o bulbo. E logo o veículo fez muito sucesso pelo fato de ser muito simples e poder usar qualquer combustível barato. Fator crucial na Alemanha do pós-guerra que sofria uma grave recessão econômica. Os primeiros modelos vinham com um câmbio de 1 ou 2 marchas, mas só à frente. Para reverter, tinha de parar o motor e fazê-lo trabalhar ao contrário. Mas isso mudaria em 1928, quando passou a vir equipado com marcha ré. A princípio, a refrigeração era feita pelo modo evaporativo e logo depois criaria um sistema de termosifão, com colmeias nas laterais do veículo. Como o modelo tinha bitola estreita, também era indicado para uso em lavouras apertadas como na vinicultura. E no dia 19 de fevereiro de 1927, falece Herbert Ackroyd Stewart, aos 63 anos. Ele fez fortunas com sua invenção, e no começo do século XX se mudou para a Austrália, onde passou o resto de sua vida. Mas como nunca foi casado e nem teve filhos, Stuart vivia fazendo obras e doações generosas para a caridade. Pelo fato de ser muito discreto, com certeza deve ter sido fator para que não ficasse tão famoso quanto Rudolf Diesel. Na metade dos anos 30, a Lance desenvolveu um modelo com esteiras, e nessa época, muitas empresas gostaram da solução alemã e passaram a fabricar modelos sob licença, como a polonesa Ursus. Já outras decidiram desenvolver produtos com soluções semelhantes, como o da italiana Landini. O sucesso da Lance foi tão grande no ramo agrícola que se tornou a líder no segmento de tratores na Alemanha. E em 1938 compraram a fabricante austríaca de tratores HSCS, com fábricas em Viena, na Áustria, e em Praga, na República Tcheca, que na época se chamava Tchecoslováquia. Porém, com a Segunda Guerra Mundial, as coisas ficaram difíceis para a empresa. A produção de tratores foi reduzida e passaram a fazer modelos a gasogênio. A uma certa altura da guerra, parte das instalações foram confiscadas para construir armamentos e munições. E por conta disso, acabaria sendo duramente bombardeada, tendo quase 90% da fábrica destruída. E mesmo em meio aos escombros, a empresa continuava fabricando seus tratores. Depois que o conflito armado acabou, as instalações da HSCS foram confiscadas pelas tropas aliadas, só restando a fábrica de Mannheim, que logo conseguiu ser reconstruída. Com o pós-guerra, a Europa estava novamente em recessão, e um motor que pudesse queimar qualquer tipo de óleo era muito bem-vindo. A Lance chegou a desenvolver um modelo que podia rodar com óleo diesel, mas os motores a diesel convencionais começaram a ganhar força no ramo agrícola. E no ano de 1956, mesmo ano em que construiu a unidade 200.000 dos tratores, foi adquirida pela fabricante norte-americana John Deere. E em 1960 seria fabricado o último trator Bulldog. E em 1967 a marca Lance deixou de ser usada.
O nome Bulldog ficou tão famoso na Alemanha que até hoje é referência em máquinas agrícolas, se tornando um apelido para qualquer trator. Os motores de bulbo quente são famosos por suportarem o uso de qualquer combustível de baixa qualidade. Outro ponto positivo é sua alta força em baixa rotação, já que o pistão único costuma ter cilindrada muito alta. O Lance Bulldog D9506, por exemplo, tem 225 mm de diâmetro e 260 mm de curso, o que dá 10,3 litros, sendo praticamente a mesma litragem de muito motor diesel de caminhão pesado no mercado. No caso do D9506, ele desenvolve 44 cavalos a apenas 630 RPM e o torque máximo é de 51 kgf, sendo mais forte do que muito trator traçado médio e até de grande porte da atualidade. Mas ele também tinha uma outra característica que com certeza é o maior de seus defeitos. A sua partida é muito complicada, pois ele não tem motor de arranque. Dessa forma, se demanda muita paciência do operador, já que ele deve aquecer seu bulbo para funcionar, tendo de posicionar o fogareiro em seu orifício, e até aquecer vai um bom tempo, e em dias frios pode ser ainda mais demorado. E após o aquecimento do bulbo, deve-se tomar um outro cuidado, que é drenar o excesso de óleo no virabrequim, feito através de uma torneira, pois se não fizer, corre o risco do motor disparar quando se efetuar a partida. Para ligar, se deve girar o enorme volante que fica em sua lateral. Em alguns tratores, é possível tirar sua barra de direção com volante e tudo, e encaixar no centro do volante do motor. O condutor precisa desengrenar o câmbio e girar para o lado certo, pois se girar ao contrário, o trator andará somente em marcha ré. E para dar assistência na partida, pode-se injetar gasolina, cujo reservatório fica próximo ao de combustível. Algumas fabricantes, como a britânica Field Marshall, criam um sistema de partida que não precisa acender um fogareiro, mas também demanda todo um ritual para dar a partida. E para se ligar, se usa um cartucho de calibre 12 que é encaixado num compartimento e é disparado ao bater com um martelo. Mesmo com esses defeitos, os tratores agrícolas de bulbo quente foram feitos em muitos países, inclusive na Argentina, onde a estatal IAME, sigla para Indústrias Aeronáuticas e Mecânicas del Estado, fez o modelo Pampa sob licença da Lance, cuja fabricação foi de entre 1954 a 1963. Como vimos durante sua trajetória, os motores de bulbo quente equiparam mais estacionários e tratores, já que por sua própria natureza de ter de aquecer uma câmara para funcionar, o deixou inviável para automóveis. E como poucos estudaram sobre melhorias para a mecânica, logo acabou ficando defasado, e até os anos 60 não se fez mais veículos com tal solução, em favor da mecânica diesel, que já havia passado por diversas evoluções com o passar das décadas. Porém, nas literaturas atuais, muitos consideram o motor de bulbo quente como precursor do diesel, quase como o blues em relação ao rock and roll. Os motores de Ackroyd Stewart resistiram à prova do tempo, e ainda hoje é possível de ver muitos desses motores em perfeito estado de funcionamento. E então, pessoal, o que acham desses motores? Já tinham ouvido falar? Comentem! Vocês já viram ou guiaram um trator com essa mecânica? Digam suas experiências nos comentários. Eu espero que tenham gostado do vídeo e entendido as explicações. Assim eu vou pedir o de sempre para que dê uma forcinha pro vídeo dando um like e compartilhando com todos os fãs de mecânicas. E para quem ficou curioso a respeito do trator ligado à bala, eu vou me despedir ao processo de partida de um Field Marshall. Até logo e fiquem com Deus! Open the valve. You give it several swings to get the diesel through. Then you just prime the oil up into the engine. Then if we're lucky, when she behaves herself,